Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Então ontem nós estávamos fazendo análise, né? Nós paramos na definição do que é um objeto, né? Então é tudo e qualquer coisa que ocorra dentro do âmbito da minha percepção, né, cognitiva, da minha testemunha, né, da minha consciência. Qualquer coisa que apareça para mim é da categoria chamada objeto, alguma coisa outra que eu mesmo, né? E como nós já compreendemos, esse processo de autorreconhecimento, ele, durante todo o seu processo, é uma constante discriminação entre o sujeito e os objetos, desde uma discriminação mais grossa, grosseira e densa, até a discriminação mais sutil, que é eu discriminar a consciência, né, do meu intelecto satívico e todas aquelas experiências sublimes, celestiais, ou inclusive Nirvikalpa Samadhi, silêncio absoluto, né, paz. Então esse é o conceito, essa é a ideia. Então nós estamos vendo que é mais fácil discriminar, né, o que nós somos dos objetos físicos, mas é um pouco mais difícil discriminar dos objetos sutis, né, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos conceitos, nossas noções, né? A noção que eu tenho de eu mesmo é um objeto, né? O quê? A minha autoimagem, entendeu? É um objeto? Sim, é um objeto, porque você é consciente, né, das noções que você tem sobre você mesmo, né? Então tudo isso não passa de objeto. Então essa discriminação entre os objetos materiais é bastante mais fácil, né? É fácil, né, determinar que eu não sou eles ou eles não são eu, embora essa compreensão não necessariamente não neutralize o meu apego a esses objetos. Em outras palavras, eu sei que eu não sou eles, mas por causa dessa tendência, né, essa vasana, né, fundada nessa ignorância universal imposta por Maya, faz com que de novo eu me identifique com esses objetos sutis, né? E eu me defina através desses objetos que aparecem dentro do âmbito da minha consciência. Então, eu sei que eu não sou eles, mas ainda assim a ignorância faz com que, né, embora não seja tão fácil impedir, né, a minha identificação e apego a esses objetos. Não se trata de objetos, mas quando se trata de objetos sutis, como sentimentos, pensamentos, essa distinção ainda é mais sutil e menos clara. E meus apegos a essas noções, esses objetos sutis, é ainda mais arraigado, ainda mais preso, entendeu? A minha crença de que eu sou esses objetos tais quais meus sentimentos, emoções, noções, experiências, né, celestiais, sublimes, né, vai em automático. Naturalmente, a consciência, né, ela se identifica com essas experiências. Uma crença, por exemplo, é um objeto. Ele é particularmente difícil de ser discriminado, né? Nós temos as nossas crenças sociais, econômicas, políticas, espirituais. Eu lembro muito desse exemplo, primeira vez que eu cheguei na Itália para conhecer o meu sogro e minha sogra, né? E o meu sogro era comunista, né? E ele tinha
as convicções dele comunistas, entendeu? E depois de muitos anos, quando eu voltei na Itália, depois de retornar da Índia, etc., ele tinha se tornado suporta, né, do Silvio Berlusconi, que é um capitalista, entendeu? Então, o cara era comunista e aí ele mudou de ideia e agora ele é socialista, ele é capitalista. Né? Eu nunca confrontei isso nele, mas ele é um cara tão preso às suas ideias e noções, mas se eu quisesse provocá-lo, né, eu poderia dizer, mas, quem é você? O que é você? Você antes era comunista, agora você é o capitalista, entendeu? Então essas noções que são particularmente difíceis para nós, né, discriminar como um objeto, porque são noções que me definem, essas noções elas precisam de ser vistas como objetos e como todo e qualquer objeto é um constante fluxo de modificação. O objetivo nosso é jamais permanecer identificado com qualquer coisa que se modifique, né? Como o Papaji disse 30 anos atrás, que eu nunca esqueci aquele Mahavakya do Papaji, né? Aquelas declarações, né? Ele dizia, se apegue a qualquer coisa que se modifique, né? Get attached to anything that changes and it is going to bite you in the end. Né? Se apegue a qualquer coisa que muda, que se modifica, e no final ela vai te morder. Entendeu? Você pensa, não, isso aqui é um objeto maravilhoso, eu não tenho problema, me dá conforto, segurança, né? Paz, tranquilidade, etc., alegria, né? Eu vou permanecer com esse objeto porque é um objeto extremamente, né, favorável ao meu bem-estar, mas é um objeto em constante modificação. E a modificação final qual é? Que do mesmo modo que esse objeto foi construído a partir dos elementos, ele vai ser dissolvido de volta aos elementos. Né? Então, se eu me apego a uma pessoa amada, né, e se eu me apego ao meu corpo físico, ainda bem que a Pra não tem medo da morte, porque ela sabe que ela não é o corpo. Né? Ela já determinou isso há muito tempo, de vez em quando a gente tem algumas conversas, eu falo, olha, Pra, não tenho certeza, de repente tem ainda um pouco de identificação. Ela fala, não pode vir que, né? eu sei o que eu sou, né? Então essa identificação com o corpo físico é a mais difícil, né, de ser discriminada e abandonada, né? Então, se a gente se apega com qualquer coisa que seja, né, uma função constante de modificação, se chama mithya, né, aquilo que é em constante fluxo de modificação. Então, a gente jamais vai encontrar uma estabilidade, uma paz, uma segurança, uma satisfação estável e prolongada e permanente num campo onde tudo se modifica de um momento ao outro. Então, as nossas ideias, as nossas crenças são objetos que precisam ser discriminados como o não ser. Muito embora seja difícil descartar as minhas ideias como um não ser, como um objeto. Não existe nada de novo nisso, justo? Mas a gente precisa de novo, né, olhar para tudo isso, de um ponto de vista muito objetivo e analítico, e reconhecer o poder de Maya, como Maya de novo, entendeu? Nos opera através do corpo macrocósmico das vasanas, que é a ignorância total, entendeu? E de novo nós somos vítimas tiranicamente operados por essas noções contrárias às declarações dos Upanishads. Por isso muitas pessoas desistem do Vedanta, porque eles compreendem o aspecto racional do Vedanta, aí eles dizem assim, faz sentido, é totalmente alinhado com a minha experiência, entendeu? Eu tiro o chapéu para o Vedanta, mas aí depois, uma coisa é você compreender os ensinamentos intelectualmente, a outra coisa é processá-los, digeri-los bem, internalizá-los, até que transforme a minha personalidade emocional, entendeu?
Então, essa parte, né, que a gente chama de Manana e Nididhyasana é o trabalho do Vedanta, motivo pelo porquê os grupos de Vedanta são muito pequenos, porque quase ninguém tem a coragem, a força, a determinação de encarar Mr. Maya, entendeu? Mr. Maya é o poderoso, né? Então, você confrontar essa ignorância universal que pervade Mithya, entendeu? Requer uma coragem, por isso toda esse simbolismo, né, de Arjuna, né, e as suas weapons, né, suas armas, sua espada, seus escudos, para encarar, né, e vencer, né, essa força da escuridão, que nada mais é do que um símbolo de ignorância, entendeu? O Gita nada mais é do que uma batalha entre a nossa discriminação, né, contra a ignorância, de modo que nós possamos desenvolver a sabedoria que nos liberta. Né? É sobre a cachoeira? Não, ok. Esqueci a cachoeira. Ok. Está muito frio. Por outro lado, a pessoa também não pode, baseado nisso que você falou, a pessoa também não pode às vezes ficar presa nos conceitos, transformar o ensinamento do Vedanta para ele numa crença também, e às vezes ficar preso a isso sem a experiência. Sem ter essa comprovação, querer transformar para si uma crença. Sim, o Vedanta ele começa com uma confiança, uma fé, que é uma forma de uma crença. Eu creio que o Vedanta, que essas declarações dos Upanishads sejam corretas, e eu estou analisando a lógica e estou vendo que faz sentido, entendeu? Então eu tenho fé, tenho confiança, eu tenho uma crença de que o Vedanta seja um meio de conhecimento válido e fundamentalmente o único meio, né, de libertação do samsara, né? Mas a gente não pode parar simplesmente na compreensão intelectual, mental, teórica, né? O mundo espiritual é repleto de milhares e milhares e milhares e milhares de scholars. Scholars são pessoas que estudaram todos os Upanishads, que compreenderam tudo a nível acadêmico, intelectual, mas pessoas que jamais realmente aplicaram esses conhecimentos em suas vidas. Eu tenho um amigo meu novo, um estudante meu na Itália, o primeiro italiano que eu conheço que está estudando Vedanta, ele é muito dedicado. A gente se fala frequentemente. E antes dele chegar até mim, até o Shine World, ele contatou, ele fez uma busca procurando um professor de Vedanta na Itália. Ele encontrou um professor de Vedanta. Aí, quando ele começou a dialogar com essa pessoa, né, no Skype, alguma coisa, o cara perguntou assim, mas que tipo de Vedanta você está procurando? Você está procurando um guru ou Vedanta acadêmico? Aí ele ficou meio assim, ele falou assim, não, eu acho que eu estou procurando um guru. Aí ele falou, então não sou eu não, eu sou interessado no aspecto acadêmico do Vedanta. Então, são pessoas que estão interessadas no aspecto teórico, racional, entendeu? Intelectual, do corpo de conhecimento chamado Vedanta, lógica revelada através desses ensinamentos. Agora, como a gente diz, o Vedanta não é sobre o Vedanta é sobre mim mesmo, entendeu? Porque é uma análise da minha experiência não devidamente examinada que eu preciso, com toda honestidade e integridade, seguir aquela lógica e verificar exatamente aonde eu estou em referência a esses ensinamentos, entendeu? E é aí que inicia o trabalho de conversão desse conhecimento acadêmico, teórico, intelectual, em conhecimento existencial, conhecimento integrado, né? Conhecimento que transforma a vida do Jiva, porque no final das contas esse autoconhecimento beneficia somente o Jiva. A gente diz que a libertação é a libertação não para o Jiva, mas do Jiva, quando a gente quer enfatizar que o problema é o ego do Jiva.
A consciência já é livre, mas ela, sob o efeito de Maya, ela está identificada com o Jiva. Então ela tem que se liberar do Jiva. Então a libertação é libertação do Jiva. Então, desse ângulo a gente diz isso. Mas de uma outra perspectiva, a gente diz que, do ponto de vista prático, libertação é libertação para o Jiva. Porque a consciência, ela existe, né? Ela permeia tudo isso, mas ela existe livre de qualquer sobreposição que ocorra dentro do âmbito da sua existência. Ela não tem nenhum problema. O problema são os jivas humanos. Então, o Vedanta é sobre o jiva. E o jiva tem que se tornar o seu próprio laboratório, entendeu? E converter esse conhecimento, essa crença, essa teoria, esse estudo acadêmico, entendeu? Em transformação, converter isso em transformação, entendeu? Do jiva, do seu complexo corpo-mente, né? Do seu intelecto, da sua mente. Você entende a diferença, José Roberto? Agora, a frustração é que a maioria das pessoas, quando chegam no Vedanta, pensam que isso é um trabalho fácil de fazer. A conversão de conhecimento teórico acadêmico em conhecimento existencial, aquele que transforma o indivíduo. As pessoas pensam, entendi, é fácil, mas implementar esse conhecimento até que ele realmente se estabeleça aqui e comece a neutralizar aquelas vássanas de ignorância que de novo e de novo contradizem o meu conhecimento. Eu quero chegar a um ponto no meu desenvolvimento, o qual o meu conhecimento e a minha vida são a mesma coisa. Mas para isso a gente tem que desenvolver vássanas fundadas nesse conhecimento, entendeu? Elas vão neutralizando as outras vássanas, aí quando eu vejo o meu conhecimento e a minha vida, elas estão harmonizadas. E no início não é assim. Então no início a pessoa pensa, putz, não é como o Gustavo, cadê o Gustavo? O Gustavo, eu estou trabalhando já há 2 semanas e não me iluminei ainda, entendeu? Então, já 45 minutos por dia, de 2 semanas, e eu ainda não encontrei nenhuma transformação radical. Né? Não, é um projeto de vida, como eu costumo dizer. Esse processo de conversão desse conhecimento em transformação, né? em conhecimento direto e imediato, que frutifica como moksha, ou liberação de quê? Da ignorância, libertação do apego nessa condição psicológica bem definida no Bhagavad Gita como apego e dependências aos objetos projetados por Maya. Então, essa conversão é um projeto de vida e não existe limite para nesse processo de elevação espiritual, entendeu? São todos nós na mesma barca, nos elevando espiritualmente. De um certo modo, essa libertação ou elevação espiritual, a gente pode demarcá-la quando a gente entra em contato com as escrituras do Vedanta, que é o estágio final desse processo, né? Aí, mais adiante, quando esse conhecimento intelectual, acadêmico, se converte em conhecimento direto e imediato. Agora eu tenho certeza absoluta a respeito da minha real identidade. Né? Então esse é um outro estágio onde a busca ela termina. Eu não estou mais buscando, mas eu continuo trabalhando para consolidar esse conhecimento de tal modo que esse conhecimento frutifique como moksha, como libertação da ignorância, libertação do apego, dos desejos e medos, aversões, libertação dessa ignorância, entendeu? Então ali, de um certo modo, depois desse conhecimento direto e imediato, a gente começa um outro estágio do nosso processo de elevação, de crescimento, desenvolvimento espiritual, que depende da constante aplicação desse conhecimento. A gente chama de nididhyasana. A meditação no Vedanta é chamada nididhyasana. É a constante aplicação desses conhecimentos, mantendo esses conhecimentos sempre mais vivos, aqui e aqui, de tal modo que Maya vem com os truques dele, né, tentando me operar através de suas ignorâncias, e de novo o conhecimento é aqui para neutralizar. Entendeu? Eu digo, não, obrigado. Essa ideia já passou na minha cabeça diversas vezes, entendeu? Já estive ali, já visitei essas ideias, já, né?
já enganjei, já expressei até, e eu vi que não são, né, conduzentes à minha elevação, o crescimento espiritual. Então a gente começa a abandonar a ignorância na medida que esse conhecimento é vivo, é um conhecimento vivo no nosso corpo sutil. Entendeu? Aí depois, na medida que ele é vivo aqui, aí esse conhecimento se torna um autoconhecimento espontâneo. É um autoconhecimento que já não requer tanta disciplina de aplicá-lo, de lembrá-los, entendeu? Tudo isso é um processo gradual. E a gente tem que saber que o trabalho é um trabalho que requer muita dedicação, sem que a gente abandone, né, os nossos dharmas sociais, os nossos papéis sociais, etc., dentro do possível, né? Se for o destino de alguns de nós, a gente chuta o balde, procura uma caverna em Joanópolis, perto da cachoeira, né? A gente também tem essa opção, entendeu? Muitas... Ok. Por favor, não esqueça essa definição de sujeito e objeto, porque é a essência desse processo de autoinvestigação, né? Nós vamos constantemente, durante todo esse processo, nos separarmos intelectualmente, né, em nossa compreensão dos objetos. Porque nós queremos permanecer estabelecidos na nossa natureza superior, primária, entendeu? Aquilo que jamais se modifica, aquilo sem o início e aquilo sem o fim. Aquilo que é o substrato, né, de toda essa projeção chamada Mithya, né? Então a gente precisa estar estabelecido aqui, de modo que a gente não viva aqui sempre sob aquela aflição, porque no campo tudo está se modificando e eu não consigo me sentir, né, seguro e estável num campo que se modifica constantemente. Falando de campo que se modifica constantemente, um dos motivos que eu deixei o Brasil muitos anos atrás é porque eu falei, nossa, eu não conhecia o Vedanta. Eu falei assim, esse lugar aqui é uma loucura. Porque tantas vezes eu me levantei, criei um pequeno negócio, comecei a ganhar dinheiro, aí veio uma modificação política que causa uma modificação econômica, aí tudo muda e de repente eu tenho que começar do zero. Eu não começava do zero, eu saía do país, aí quando melhorava voltava um pouco. A última vez foi em Ubatuba, e depois quando eles removeram o plano cruzado, vocês lembram do plano cruzado? Quando eles acabaram que tinha contido, né, a inflação, a hiperinflação, aí eles acabaram com aquilo, aí o meu pequeno negócio que eu tinha começado colapsou, eu falei assim, nunca mais eu volto para o Brasil, dependendo de ganhar dinheiro aqui, porque esse campo aqui é um campo louco. Ishuara Brasil é extremamente instável, não é? Não é verdade, Marcelo? Sim, querido. Tenho pensado desde ontem, né, que é interessante voltar para esse tema do objeto, sujeito, porque eu queria sentir o ser, né? E só dá para sentir os objetos, né? O ser, ele está presente. Sim. E eu não sinto o ser. Sim, isso é muito importante. Desde ontem tenho pensado assim, não dá para eu sentir o ser, não. Né? Dá para só compreender que é tudo ser. Sim, você não pode sentir o ser porque o ser é livre de propriedades, qualidades e atributos. A gente percebe objetos devidos às suas qualidades, propriedades e atributos. O ser é attributeless, é livre de propriedades, qualidades e atributos. A gente precisa de um princípio livre de atributos, de modo que a gente possa captar os objetos que contêm propriedades, qualidades e atributos, né? Se você tivesse atributos, propriedades e qualidades que por natureza se modificam constantemente, como é que você vai determinar os atributos, as qualidades e propriedades dos objetos, né? Então, o ser, para aqueles de nós que pensam, eu quero realmente descobrir o ser e aí eu quero sentir o ser. Então, como disse a Betânia, o ser não sente nada, você não vai sentir nada. It does not feel like anything. You understand? Porque o ser é livre de qualquer propriedade.
revela o que é sentido. O ser, ele é o princípio que permite, né, ao jiva humano, e todos os outros jivas, né, a sentir os objetos. Por que a gente fala sentir também? Porque o sentir é uma das propriedades da mente. A mente, ela integra os estímulos sensoriais numa única experiência, aí ela questiona e, ao mesmo tempo, ela produz um pensamento associado a essa experiência, entendeu? E esse pensamento vai ter um feeling, uma sensação, um sentimento, entendeu? Se você pensa assim, cachoeira e sol, lindo, aí você tem aquele sentimento de satisfação. Aí quando você lembra da história de escorregar e morrer, você fala, cachoeira, oh meu Deus, não. Aí você tem imediatamente uma sensação, um sentimento de medo, né? De aversão, né? De contração. Então, todos os objetos, eles são percebidos através da mente e eles são sentidos através da mente. Esse é o aspecto emocional do nosso corpo sutil, né? No caso, as pessoas elas confundem o ser com o sátiva, será? Seria isso? Porque, vou sentir o ser. Na nossa cabeça, quando você não entende o que é o ser, e essas noções que a gente estuda Você está estudando essas porcarias ainda? Não, eu estou te falando, fazendo comparação. Então, assim, a gente tinha essa, vou sentir o ser, Sim. que a felicidade... Sim, às vezes confundir isso com a energia sativa. Totalmente, esse é o mal entendido que existe no mundo espiritual em geral. Eles muitas vezes chamam isso de ensinamentos não duais, mas é dualidade, porque é sempre o jiva tentando se tornar o ser, contatar o ser, entendeu? Experimentar o ser, se dissolver no ser. É dualidade pura. E, na verdade, o que eles chamam de ser não é nada mais, nada menos do que uma experiência extremamente satívica, né? É uma experiência, essa é uma experiência, como eu costumava dizer, essa experiência é muito melhor do que sexo e comida juntos, né? Então, quando você tem uma experiência divina que você adora, você tem a tendência de dizer, agora finalmente eu encontrei. Eu tinha um amigo meu que era um guru lá na Califórnia, aquele guru do beijo, para aqueles que conhecem a história. Eu não vou entrar nos detalhes, hein? Muito embora esteja... Então, o guru do beijo, ele era um guru que acreditava, ele ensinava não dualidade, mas ele acreditava que o ser era alguma coisa que dependia de 6, 8, 10 horas de meditação por dia, de modo que ele pudesse contatar o ser. E ele diz que mais eu vou lá, mais eu contato o ser, mais eu vou desenvolvendo essa relacionamento com o ser, entendeu? Eu vou estacionando no ser, permanecendo. Então a vida do cara era um problema, porque ele só se sentia satisfeito quando ele estava em profunda meditação. Então o que ocorre com esse mal-entendido? Ishvara dá um corpo sutil, um corpo físico, dá um campo aqui, um mundo para ele crescer e viver. E o cara diz para Ishvara, não quero saber nada disso, não, porque eu quero contatar um objeto sutil, né, através da meditação profunda, e eu não quero saber do campo, não tenho nenhum interesse em nada disso. Então a pessoa, ela está abrindo mão do campo de interação que é provido, né, fornecido, provido se diz? Provido por Ishvara, diz assim, não, eu não quero saber nada disso, eu quero simplesmente dormir. Vou passar a vida inteira dormindo. Ele dorme 8 horas por dia, aí 8 horas de samadhi, aí toda vez que ele acorda do samadhi, ele come alguma coisa e rapidamente ele quer voltar para o samadhi. O cara era tão extremista, o guru do beijo, né, que ele se apaixonou por mim. Extremista. Não vou. Não. Ele se apaixonou por mim porque ele achou que a vida, ele falou, a vida inteira eu estava esperando por você é o discípulo. Aí chegou no momento, ele falou assim, a propósito, você é meu. Imagina o pânico que eu fiquei, né? Eu já tinha um trauma da minha mãe, que ela dizia para mim, você é meu.
E agora o cara diz, você vai viver o resto das suas vidas comigo. Eu falei assim, nossa, isso aqui é piração para mim, muito, né? Então, o guru do beijo, ele entrava naqueles espaços e uma vez ele me convidou depois de um satsang, o satsang era satsang de meditar, você via lá todo mundo meditando, dormindo, né? A galera quase toda dormindo. Ele dormia, mais tarde ele confessou para mim que ele dormia muito naquelas sessões de meditação, entendeu? Então, era gente dormindo, gente roncava, 2 horas, 3 horas de meditação antes dele dizer 5 palavras, muito devagarzinho. Ele me convidou para ir na casa dele. Aí, chegou na casa dele, eu estou pensando, vamos ver o que vai rolar. Aí o cara sentou perto de mim e começou a olhar nos meus olhos. Aí eu falei, ok, então é assim, você quer guerra? Então... Eu comecei a combater ele também com um olhar profundo, né? Aí a gente ficou lá e rolou todas aquelas energias, isso e aquilo. E depois de 15 minutos, ele disse, chega. Eu falei, chega por quê, cara? Não, isso é suficiente. Eu vou voltar para o meu samadhi. Entendeu? Já era muita distração para ele interagir com o discípulo que ele, entendeu? Eu estava esperando você. Não, eu vou de volta para o meu espaço. Então o cara está missing out, ele não está perdendo a vida, né? Está perdendo a vida porque ele quer dormir, ele pensa que o estado do sono é libertação. Mas que libertação é essa? Que no momento que você abre os seus olhos, depois de 15 minutos, você se sente desconfortado porque tem um outro objeto aparecendo diante de você. Entendeu? Então esse é um mal entendido. Por que a gente está falando do guru do beijo? Não, pergunta que eu fiz sobre a pessoa confundir sati, a gente exatamente. Então é melhor a gente parar com as fofocas, né, Alex? Eu me permito essas fofocas boas assim, porque em língua portuguesa as pessoas lá não vão saber. Se é brasileiro é bom por causa disso, é uma língua que quase ninguém fala, entendeu? Uma coisa disso? Não, ok. Então, algumas pessoas têm medo de deixar a sua identificação e apego aos objetos porque elas acreditam que na medida que eu me desassocio, né, desse apego aos objetos, eu vou experimentar um vazio deprimente. Mas você não deixa de experimentar quando não há objetos aparecendo. Então, em Vedanta, a gente tem uma definição do ser, né, na ausência de objetos, como no caso do samadhi, no caso do sono profundo, no caso de um desmaio, ou no caso de um coma. Na ausência de objetos, o ser não é um vazio, né? O ser é cheio, inteiro e completo de si mesmo, porque ele é não dual. Então, de um outro ponto de vista, as pessoas pensam que isso é vazio. Mas a gente diz, não é vazio. A ausência de objetos é sinônimo of the fullness, a minha existência livre de objetos, independente da ausência ou presença de objetos, né? A ausência de objetos é uma demonstração da fullness, da completude da minha existência consciência, independentemente da presença ou ausência de objetos densos e sutis, né? E esses estados de sono profundo, de samadhi, por definição, um objeto, mas é um objeto ainda mais sutil, entendeu? Extremamente sutil, percebido, captado por um aspecto da nossa experiência individual chamado pranya, o pranya jiva, que a gente vai cobrir esse tema se a gente parar de falar fofoca. Mas você não deixa de experimentar quando não há objetos aparecendo. Você experimenta duas coisas. Você experimenta a ausência dos objetos e a plenitude da minha existência e consciência. Eu estou experimentando duas coisas. A ausência de objetos. Por exemplo, eu chego aqui de manhã cedo, aí todo mundo foi para a cachoeira. E eu
eu dormi cedo, eu não vi os anúncios na página, no WhatsApp, que virou uma página de fofoca agora, o grupo WhatsApp, né? Você vai ter que dar uma regulada mais tarde, né, Betânia? É só no seminário. Só durante o seminário. Então eu chego aqui, aí falo, eu não sabia, eu vejo meu celular, todo mundo foi para a cachoeira. Aí eu digo assim, nossa, não tem nada aqui, não tem nada, porque está vazio, não tem nada, né? Então quando eu digo assim, eu fui para o satsang, mas não tinha nada, né? Então o que é o significado implícito dessa afirmação? Não existia nada. O significado implícito é que não existia nada além de eu mesmo, porque eu sempre tenho que estar presente para determinar se existe alguma coisa outra ou não. Então, quando eu digo que não tem nada, significa que eu estou presente como esse princípio, testemunha, consciência, existência, que determina a ausência de objetos. Objetos é qualquer coisa outra que eu mesmo, né? Então, o ser, né, que nós somos é sempre experimentado independentemente da ausência ou presença de objetos. Então, você experimenta duas coisas no caso da ausência de objetos perceptíveis, né? A ausência de objetos e a plenitude da sua presença. No sono profundo, uma experiência agradável, que é uma experiência que você vive confortavelmente sem objetos. A gente vai entrar em tudo isso mais profundamente na medida que a Rutinha estava dizendo que ela quer prolongar o seminário por outra semana depois, então a gente pode dar continuidade. Então, o sono profundo, uma experiência agradável, você vive confortavelmente sem objetos. Esse é um fato, né? Quem é que não curte, quem é que não ama um sono profundo durante a noite, né? Agora, como é que a gente pode gostar tanto de uma coisa? A gente só gosta de coisas que a gente experimenta e aprecia, né? Como é que a gente pode amar tanto aquela condição de ausência de objetos, a menos que eu já a tenha experimentado e apreciado profundamente? Pura lógica. Eu aprecio tanto porque eu experiencio toda noite, eu conheço, né, o valor daquela experiência de ausência de objetos, que é equivalente à plenitude da minha presença, da minha existência, né? Professor, eu estou pensando aqui, por exemplo, eu tenho um bolo de chocolate na minha frente, né, que é um objeto. Sim. Só que aquilo, eu não estou querendo ele, então eu me sinto assim, eu tenho a sensação de plenitude, não estou querendo ele está ali. Sim. Agora, quando esse objeto está ali e eu estou querendo ele não está ausente, o objeto está presente. Sim. Mas esse desejo por possuí-lo me tira da minha paz, da minha, vamos dizer assim, da minha plenitude, que eu posso... Depende. Se esse desejo é um desejo compulsivo, vinculativo, com significado que eu sem esse bolo eu me sinto incompleto, miserável, entendeu? Dissatisfeito, etc., unsatisfied. E aí? Não, porque eu fiquei pensando, às vezes não é a ausência do objeto, né? O objeto pode estar presente, entendi. mas você não está com um desejo vinculativo a esse objeto. Tá, então, a Betânia está fazendo um passo à frente e está começando a indicar o fato de que os objetos, fundamentalmente, não são o problema. É por isso que o Nirvikalpa Samadhi não é a solução. Os projetos não são o problema são os nossos desejos vinculantes, compulsivos e vinculantes por objetos, que perturbam a mente, porque minha mente é estressada por esses desejos e constantemente confrontadas com a perturbação derivada da obstaculização, né, entre eu e a obtenção desse objeto, porque a gente não consegue tudo que a gente quer, né?
como dizia Michael Jagger, né, dos Rolling Stones, dizendo, I can't always get what I want. Né? So, a gente não consegue obter sempre tudo o que a gente quer. Né? Algumas pessoas, de repente, elas têm mais poder econômico, político, etc. Elas têm um pouco mais, mas ainda assim, constantemente, essa frustração de não ser capaz de obter o que eu desejo, perturba a mente. Então, o desejo é já perturbante quando ele é compulsivo e vinculativo. Aí, toda vez que ele é obstruído, ele produz chilique, né, como a gente disse, ou depressão. Ok, vamos supor que eu seja uma pessoa que desempenha vários papéis na vida, como todos nós. Né? Esse papel de profissional que eu desempenho é um objeto. Por quê? Porque eu conheço o meu papel. Né? Esse papel que eu desempenho como marido, ou como pai, ou como filho, é um objeto. Por quê? Porque eu testemunho esses papéis. Né? Então, todos esses aspectos relacionais da consciência, né, são as nossas personalidades relacionais, os papéis através dos quais eu me relaciono com diferentes aspectos do campo, entendeu? Dependendo desse papel, né? Quando eu me relaciono com meu filho, né, eu me relaciono de um ponto de vista, né? Eu utilizo um outro aspecto da minha personalidade. Quando eu me relaciono com meu pai, eu me relaciono de um outro, eu não posso me comportar do mesmo modo que eu me comporto com a minha esposa ou com meu filho, né? Então, tudo isso são status relacionais da consciência, mas são todos objetos. Consciência e tudo isso é objeto, inclusive esses aspectos relacionais, né? Esses papéis relacionais entre eu e os objetos, as atividades. Na medida que as atividades relacionais mudam, o meu status, o meu nome muda, mas não há nenhuma mudança em minha consciência. Mesmo conceito. A gente vai ficar constantemente seguindo essas análises até que isso vai ficando sempre mais claro, entendeu? A consciência é aquilo que não modifica, ela aparece como em constante modificação porque eu me identifico com objetos e alguns desses são muito sutis porque são papéis sociais que eu exerço, né, nessa interação com o campo e que eu falo assim, não, eu sou pai, eu sou profissional, eu sou engenheiro, né, eu sou cientista. Né? Então, tudo isso é muito sutil e Maya, ele faz de modo que a gente constantemente se identifique com esses papéis que não passam de objetos. Você concorda, Yara? Você está um pouco triste, você está um pouco chateada com esses ensinamentos hoje? Eu sou o mesmo sempre, o mesmo ser consciente, indivisível, significa não dual, né? Não divisível e não composto por partes. Né? Eu não sou parte, eu não sou produto, eu não sou a propriedade da matéria. Eu sou um princípio independente que permeia e pervade todo o universo material sem jamais ser afetado pelo universo, pelo mundo. Né? Eu sou sempre o mesmo ser consciente, indivisível, uniforme e contínuo, antes, durante e depois de desempenhar os meus papéis. Você percebe a libertação desse conhecimento? O modo o qual gradualmente a gente vai desenvolvendo essa visão objetiva do nosso jivas e seus papéis, suas experiências, entendeu? Sabe, esse princípio consciência, testemunha, né? Através dos meus jivas, entendeu? Principalmente o jiva, né, mais íntimo, né? Através do qual eu opero, eu desempenho todos esses papéis, mas eu, como jiva, sou um objeto, eu sou um médium, um veículo, né? Através do qual eu experimento e conheço o mundo dos objetos, desempenho meus papéis.
Eu sou o mesmo ser consciente, indivisível, uniforme, contínuo, antes, durante e depois de desempenhar os vários papéis. Mesmo no nível físico, há em geral pouca ou nenhuma mudança no dia a dia. Eu peso o mesmo, isso é um pouco irrelevante. Dizendo que até mesmo no aspecto físico, a mudança é tão pequena, né? Que a gente não percebe que nós estamos mudando. Existe uma certa estabilidade do ponto de vista físico, né? Eu tenho a mesma altura, o meu cabelo é sempre o mesmo, né? Eu sou mais ou menos a mesma pessoa. Mas não é bem assim porque até mesmo a nível celular, né? O nosso corpo é em constante modificação. Não há tempo, apenas um dia. A consciência única universal aparece como uma experiência contínua ao longo do tempo. No estado de sonho, a consciência indivisa é a mesma que está no estado de vigília, embora os objetos sejam diferentes. No sono profundo, a consciência única experimenta a ausência de objetos, né? Os 3 estados, nós falamos um pouco sobre isso ontem. A gente, de repente, quando os ensinamentos abordarem mais a fundo os 3 estados, nós temos alguns charts que a gente vai usar. Esses 3 estados a gente poderia definir como o tempo, que nada mais é do que cíclico ao invés de linear, que são os 3 estados, né? O meu estado, eu durmo, sono profundo, eu experimento a ausência de objetos tangíveis e sutis. Né? Aí eu sonho, eu experimento os objetos projetados por minhas vasanas. Aí, quando eu acordo, eu experimento o mundo projetado por Maya e eu os interpreto através das minhas vasanas. Né? Eu sobreponho uma realidade subjetiva de acordo com minhas próprias vasanas. Então, um dia, o tempo nada mais é do que um processo cíclico que passa por esses 3 estados constantemente. Essa é a ideia. Se a consciência é imutável diariamente, então um dia, se a gente for olhar do ponto de vista dos 3 estados mentais do Jiva, se um dia nada mais é do que um ciclo dos 3 estados, né? E a consciência, nós conseguimos determinar que através dos 3 estados, as experiências se modificaram, mas eu, a consciência, permaneci inalterada. Eu sou aquilo que não me modifica, e a gente pode constatar isso seguindo a lógica, né, desses ensinamentos. Eu permaneço inalterado. Então, já que o tempo não é um fenômeno linear, mas cíclico, e se eu analiso num dia que eu dormi, sonhei e permaneci acordado, eu não me modifico, isso significa que eu não me modifico depois de uma semana, né? Que eu não me modifico depois de um mês, que eu não me modifico depois de um ano, porque, na verdade, o tempo é um fenômeno cíclico, né? Que passa por esses 3 estados de novo e de novo e de novo. Então, é um outro modo de determinar que eu, a consciência, permaneço imutável através dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, dos séculos, porque, fundamentalmente, existem 3 experiências. A experiência dos objetos do estado de vigília, as experiências dos objetos dos sonhos, as projeções, das minhas impressões mentais, emocionais, e as experiências de samadhi, de sono profundo, da ausência de objetos perceptíveis. Posso perguntar? Sim, querido. Esse discernimento é do Upanishad, né? Mandu que acha, né? Sim. A gente discerne os 3 estados. Sim. Esse é o mais sutil ou existe um que a gente pode discernir os pralayas, alguma coisa assim? Que daí os somas do universo? Sim. A gente pode estender esse mesmo raciocínio, entendeu? A níveis do isso que a gente chama não do pralayas, Macrocosmo. nós estamos vivendo o período e a gente pode estender a nível dos yugas, entendeu? Que são bilhões de anos cada yuga, entendeu? E dizem que um ciclo, que é um dia de Brahman, que corresponde a não sei quantos trilhões ou bilhões, 450 bilhões ou trilhões de anos, a gente pode estender em qualquer escala de tempo
porque fundamentalmente a experiência é sempre a mesma, né? Referida à experiência do jiva humano, né? Esse organismo, né, inteligente, capaz de compreender, né, a natureza, a real natureza dessa projeção, né? E uma coisa aparecendo e sumindo, assim, só, né? Sim. Já não tem mais tanto... Não presta tanta atenção nos detalhes do que está acontecendo. Exatamente. As imagens que aparecem. Exatamente. Somem, Exatamente. A gente pode traçar um paralelo, né? As pessoas que tentam resolver essa problemática humana através da análise freudiana ou da análise terapêutica, entendeu? Psicológica, a gente vai ficar trabalhando na periferia, né? Tentando compreender, né, todos esses aspectos periféricos da nossa experiência humana. Eu estava falando com quem? Estou falando com o Gustavo, né? Ontem. Enquanto que é muito mais simples a gente trabalhar na raiz psicológica do problema, entendeu? Tudo que existe são 3 níveis de experiência, e quando eu vivo no estado de vigília, o meu problema psicológico é que eu sou operado pelos meus desejos e aversões, e quando a vida me apresenta circunstâncias que sejam, né, em harmonia com meus desejos e medos, eu me sinto psicologicamente satisfeito, feliz, contente. Quando as coisas não ocorrem segundo as minhas vasanas, eu me sinto deprimido ou irritado, raivoso. Essa é a psicologia, né? Então a gente precisa de começar a querer compreender o problema em sua causa mais fundamental, em sua raiz mais primária, entendeu? Então, do mesmo modo, essa discriminação, a gente não precisa discriminar eu e as minhas experiências. Já se imagina se a gente for lá na periferia e dizer assim, ontem eu anotei todos os meus contatos com objetos e eu tive 3.857 contatos com objetos. E cada um deles eu tive que discriminar eu dos objetos, né? Então é um trabalhão, né, enorme e desnecessário. Então, como você está dizendo, eu discrimino eu dos 3 estados, entendeu? Eu discrimino eu, entendeu? Do campo, das experiências de um ponto de vista genérico, entendeu? Dos 3 estados simplifica, porque aí existem somente 3 experiências. Experiências dos objetos no estado de vigília, né? Já é mais simples, entendeu? Professor, agora tudo que é experienciável é constatado nesse âmbito do corpo sutil, né? Porque eu entendi que a pergunta do Sanvi foi um pouco assim, também, se existe uma possibilidade de experiência, conhecimento dos talvez pralayas. Da nossa razão, né? Da razão do jiva humano, só que acho que não, a gente infere, né? Esse discernimento. Qual é o entendimento? Eu não entendi bem. Só para completar o raciocínio, por exemplo, essas revelações que aparecem nos Vedas, Sim. sobre esse âmbito do corpo causal macrocósmico, a ocorrência dos pralayas a cada tantos yugas, isso vem como uma revelação que verteu no corpo sutil desses rishis, não? Isso é como uma leitura que é feita na subjetividade de um indivíduo que Não, trouxe essa revelação. essas não são apreensões subjetivas, elas são objetivas, mas elas são reveladas através das mentes de indivíduos extremamente satívicos e extremamente introvertidos, introspectivos, né, meditativos. Então, o inteiro Vedas é conhecimento revelado pela consciência através de Ishvara para qualquer indivíduo que esteja buscando respostas para essas perguntas mais fundamentais. Então, os pralayas e tantas essas outras noções, elas não são noções verificáveis, entendeu? Não são noções verificáveis, não são noções nem mesmo compreensíveis a nível intelectual humano. Mas elas são irrelevantes no que diz respeito ao autoconhecimento e à libertação, que significa viver uma vida livre dessa aflição, né, da condição humana, né? A gente não precisa saber o porquê da criação, o quanto tempo ocorre e todos esses aspectos, como Maya, né,
ocorreu. Então, essas questões que não existem respostas dos Vedas, entendeu? Elas precisam ser levadas em consideração, primeiro, como irrelevantes, porque aquelas que são relevantes, elas são totalmente backed up by lógica. Aquelas declarações e informações que são relevantes, elas são backed up, como é que se diz backed up? Sustentadas. São sustentadas por lógica, entendeu? E aquelas que são irrelevantes, elas aparecem aqui e ali e com notas explícitas ou implícitas que aquilo ali são aspectos não relevantes ao autoconhecimento e moksha, entendeu? Mas para aqueles de nós que temos confiança nas escrituras como um meio de conhecimento diretamente revelado do ser para os jivas, a gente pode até aceitar isso. Mas tudo isso é tão irrelevante que pode se tornar até mesmo uma distração. Entendeu? Distração se diz, né? Distração. A gente não precisa. O James Watts, por exemplo, meu guru, ele não gosta de falar sobre renascimentos, reencarnações, porque é relativamente irrelevante, muito embora os swamis de nossas tradições, de novo, toquem nesse assunto, sem jamais entrar muito em profundidade, porque não é realmente relevante, entendeu? É relevante saber que os nossos esforços espirituais jamais são desperdiçados, porque existe uma coisa que dentro da linguagem ocidental a gente pode chamar o percurso da alma, né? O corpo sutil, numa linguagem mais ocidental. Entender o prarabdha karma? Também. Para entender karma, para entender o fato de que as minhas ações, as minhas atitudes, o meu esforço espiritual de hoje, não necessariamente irá frutificar nessa vida, mas ainda assim eu sei que nesse processo de evolução da minha alma, do meu corpo sutil, né, do meu jiva, entendeu? Nenhum esforço espiritual é desperdiçado, né? Então aqui e ali é importante compreender que a vida é uma continuidade desse processo. Samsara, um outro modo de compreender samsara, eu tenho apresentado como um ciclo de vasana, desejo, né? Desejo, pensamento, sentimento, ação, vasana. Então esse é um ciclo, um modo de compreender samsara. O outro é, né, o corpo, macrocosmo, o corpo total das vasanas do indivíduo, entendeu? Que continuamente operam esse mecanismo do jiva, né? Até que um ponto o corpo físico ele se torna desgastado, né? Se diz desgastado, etc. Já não serve mais como uma pousada ou como um veículo que permita ao indivíduo trabalhar os seus karmas, né? Aí esse corpo sutil se desprende do corpo causal. Então nós temos o samsara do ponto de vista de o corpo sutil, né? Livre do corpo, né? Desprendido do corpo, que devido aos seus desejos e aversões, o desejo por continuidade de experiência, que é essa vasana fundamental, ele produz, né, através da... Tudo isso é Ishvara, naturalmente, mas as vasanas aqui vão produzir um outro jiva para dar continuidade a esse processo, que é the journey of the soul. Como é que a gente diz the journey of the soul? Jornada da alma. Jornada da alma. Então, a gente pode aqui e ali compreender, mas fundamentalmente tudo isso é irrelevante. Eu encontrei diversas pessoas que ficam preocupadas, né? Eu já tenho tantos anos e eu estou fazendo tudo isso e de repente eu não tenho tempo suficiente para me realizar, me iluminar. Então é importante a gente compreender, né? E continua. O que existe de melhor para fazer nessa vida que não seja crescimento espiritual. E como a gente diz, is the best game in town. Como é que a gente diria the best game in town? Uma expressão americana. É a distração melhor que existe, é o passatempo melhor que existe. É o melhor passatempo. Crescimento espiritual. Por quê, cara? Tem tantos outros passatempos bons, inclusive ficar rico, bilionário, etc, etc.
Porque na medida que eu processo o crescimento espiritual, eu estou purificando o meu corpo sutil, de tal modo que o corpo sutil ele começa a se tornar um enjoyer daquilo que a vida apresenta a ele, independentemente das conformidades ou não com meus gostos e desgostos. Então eu vou trabalhar aqui, porque eu não tenho controle aqui, mas eu tenho um certo controle aqui. Então esse é o melhor passatempo. Refinar, purificar, crescer, desenvolver esse conhecimento, essa força mental e emocional, de tal modo que eu possa viver uma vida feliz, enquanto ancorado a um corpo físico. Então as pessoas que pensam, mas eu não tenho muito mais tempo, né? Como a nossa amiga no Facebook, a Sônia, uma vez comentou um pouco isso comigo, entendeu? Então, não existe um passatempo melhor do que esse. Não existe um passatempo mais frutificante, porque eu estou trabalhando no meu instrumento primário, que é a mente, que me permite curtir a vida ao invés de sofrer a vida. Se eu trabalho aqui tentando atrair e obter os meus objetos de desejo na medida do possível, existe uma grande chance que no processo de desenvolver, né, conquistas aqui, eu vou danificar o meu corpo sutil, porque eu vou passar por tanta aflição, estresse, agonia, etc, etc. E no final eu estabeleci grande riqueza material aqui, mas eu danifiquei o meu instrumento primário, através do qual eu posso me tornar um enjoyer. E agora eu tenho todo esse conforto material, mas eu sou miserável, entendeu? Porque o meu instrumento primário foi negligenciado. Eu nunca realmente trabalhei, processei esse crescimento, né? Esse melhoramento, essa purificação, refinamento do meu corpo sutil. Então, a moral das histórias é que o tempo não é linear, é cíclico, os objetos mudam e as experiências dos objetos aparentemente mudam, mas todas as experiências são apenas nomes relacionais da consciência única. Você não se torna um ser consciente diferente quando tem uma experiência diferente. É interessante. As pessoas dizem assim, uau, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou fazendo uns trabalhos, né, de energia, de diksha, isso e aquilo, e a minha consciência, né, ela está se expandindo, né? A minha consciência está crescendo, né? Não, a consciência jamais se modifica, o que se modifica é a mente, né? Os objetos mudam, as experiências dos objetos mudam, mas todas as experiências são apenas nomes relacionais. Você não se torna um ser conscientemente diferente quando tem uma experiência diferente. Quando chega o cachorro da Rutinha e começa a tossir, eu tenho a experiência da tosse do cachorro da Rutinha, né? Aí o cachorro da Rutinha vai embora, aí aparece a Rutinha, eu tenho uma outra experiência mais agradável, a Rutinha. Ainda bem, o cachorro foi e a Rutinha chegou. Eu gostei dessa experiência, a mudança de experiência. Mas eu, a consciência, permaneço, né, imutável. Né? Isso é constatável. Né? A gente tem que constantemente fazer esse discernimento entre eu e a minha reação emocional aos objetos na medida que eles aparecem para mim. Né? Queria entender um pouquinho, compreender melhor a questão do medo, do processo do medo de deixar, supostamente deixar de ser o que é. Aquela analogia que o rio tem medo, sim, ao chegar no mar, sim, deixar de ser o rio, sim, passará a ser o mar. Sim. Essa frase que foi colocada agora é que nenhum esforço espiritual é perdido, né? Sim, é desperdiçado. Repetidamente aparece no Gita, no Bhagavad Gita. E na nossa jornada a gente passa por diversas religiões, diversas buscas, né? E constantemente quando a gente
encontra um caminho melhor, tem todo aquele arcabouço, aquele apego das pessoas, você vai deixar tudo isso que... Sim. Fala assim, tem até um ditado assim, vai cuspir no prato que comeu. Sim. E aí, como você gosta das pessoas, gosta do convívio, você tem aquele medo de dar o passo à frente. Sim. E qual é o ponto? Qual é o problema? É como se o ego, eu não sei se o termo está correto, ele assumisse o papel do ser. Ele fala assim, eu vou deixar de ser isso. Sim. São os níveis de identificações, né? A gente se identifica com nossas ideias, com nossos grupos, com as nossas sangas, né? Com as pessoas, com as quadros. Né? Parece que esse próximo passo sempre exige coragem, né? Sempre. E essa coragem, ela é um produto da nossa compreensão, da nossa certeza, entendeu? Do valor que a gente tem pelo nosso processo de crescimento espiritual. Eu vou ter que falar de novo sobre o Guru do Beijo. Uma das coisas legais que ele falou, que eu jamais esqueci, foi em referência a isso, entendeu? Quando a gente vai mudando, a gente começa a crescer, né? A gente começa a crescer espiritualmente, as pessoas ao nosso redor que não estão crescendo, entendeu? Elas já naturalmente, a gente já não consegue manter um relacionamento com elas, entendeu? Porque a gente só mantém associação com pessoas na medida que a gente compartilha valores comuns. Então, se você tem um relacionamento íntimo com uma pessoa cujos valores são extremamente, puramente materiais, e você se torna uma pessoa, estou dando um extremo, né? Um exemplo mais extremista, e você é uma pessoa espiritual, ou se você faz parte de uma sangha e depois encontra o grupo do Vedanta Brasil, então o nível de relacionamento com aquele outro grupo já é comprometido, porque são valores diferentes. A maioria das sanghas espirituais, as pessoas estão ali por causa do conforto da sangha, não por causa do sat. Sat sangha. Sangha é associação com aquilo que é a verdade, sat, a existência. Mas as pessoas quase sempre estão nesses grupos de satsanga pela sangha, não pelo sat. Então, quando a gente vai mudando de um grupo espiritual ao outro, ou de relacionamentos com algumas pessoas às outras, a gente passa por isso, assim, putz, mas eu conheço o cara há 25 anos, nós vivemos tantos momentos. Eu tive um amigo, nós éramos brothers, irmãos mesmo. Aí depois, quando eu virei sannyasi, discípulo do Osho Rajneesh, né? E meus valores começaram a ser revolucionados. Eu deixei o Brasil, toda vez que eu voltava ao Brasil, minha mãe dizia, ai, vai com... Via que a gente não tinha mais tanto em comum. Uma vez eu fui, foi um desastre próprio. Tudo que ele falava eu não tinha nenhum interesse, a personalidade dele não me atraía mais, entendeu? Então, esse guru do beijo, ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, na medida que nós nos elevamos espiritualmente, os players num palco, como a gente diz os players? Os atores das suas vidas, eles vão sendo substituídos. Eles vão sendo substituídos, porque você vai encontrando novos atores nesse cenário, nesse palco da sua vida, que compartilham os mesmos valores com você. Então, mas existe um outro ponto, que aí sim requer mais coragem. Quanto mais a gente se eleva, nós nos elevamos espiritualmente, menos atores, né, estarão presentes. Lá embaixo na pirâmide existem as multidões, esses gurus famosos com multidões de devotos, eles têm essa multidão de pessoas porque é uma energia mais densa, mais grossa, grosseira, entendeu? Onde a grande maioria, você sabe que em Mithya, né, a grande maioria, 99,999% das pessoas, são totalmente operadas por ignorância espiritual. Então, quanto mais lá embaixo na base da pirâmide, mais pessoas estão e mais as pessoas obtêm um sentimento de segurança ou de família espiritual, que dá um senso de segurança. E quanto mais nós nos elevamos,
esse grupo vai sendo reduzido, 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 reduzido. Por quê? A coisa mais rara que existe é encontrar uma pessoa espiritualmente madura. Entendeu? Um Yanni, por exemplo, uma pessoa espiritualmente altamente evoluída, entendeu? Tem uma dificuldade enorme de entrar num relacionamento afetivo íntimo com alguém, porque é difícil encontrar uma pessoa altamente madura espiritualmente, entendeu? Então a coragem é quando a gente começa realmente a deixar para trás não somente as nossas associações passadas, que a gente pode definir como associação com rajas e tamas. Uma das coisas, uma das declarações, uma dos ensinamentos é você tem que abandonar associações com rajas e tamas e desenvolver associação com sattva. Desenvolver associação com os sábios, desenvolver associação com os ensinamentos védicos, né? E deixar para trás essa associação com rajas e tamas, porque ela vai ficar adiando o nosso progresso espiritual. Mas as pessoas que têm uma personalidade culpável, né? Culpadas, elas se sentem em culpa de deixarem para trás aquelas associações. Como eu já citei algumas vezes, eu deixei para trás todas as minhas associações passadas, né? Gradualmente, quando eu estava com Osho Rajneesh, eu tinha malas e malas de livros de Osho Rajneesh. Quando eu conheci Papaji, para mim foi uma revolução. O que eu fiz? Eu dei todos aqueles livros. Pô, isso aqui não me interessa mais. Aí depois eu fui para Papaji, entrei no outro universo espiritual, comecei a comprar, ler tudo. Depois, quando eu saí dali, eu dei todos aqueles livros. Entendeu? E agora eu tenho poucos livros de Vedanta, né? Quase que não servem mais. Eu dei alguns para Pradipa. Espero que não esteja acumulando poeira, né? Então, por que eu estou dizendo isso? É porque, na medida que a gente vai crescendo, entendeu? A gente vai deixando para trás associação com aquilo que é inferior, conhecimentos inferiores, relativos, entendeu? Defeituosos, limitantes, entendeu? Por que eu vou ficar mantendo os livros de Papaji se eu conheço as limitações, os defeitos daqueles ensinamentos de Papaji? Entendeu? Só para ter o trabalho de tirar a poeira do armário da biblioteca, né? A gente vai deixando para trás. Eu quero me associar com o Sattva em sua pureza mais elevada possível. Então a gente diz associação com Sattva, association with wisdom, associação com o sábio, com sabedoria. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a